Devocional Juntos Somos Melhores, do pastor Rick Warren. Tema: Somos chamados para servir juntos. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Primeira Carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dia 33. Usando nossos talentos para abençoar uns aos outros. Descubra o ponto de encontro entre a vontade de Deus e os dons que você recebeu. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 6. Apesar de estar falando especificamente de dons espirituais nessa passagem, seu argumento abrange toda a capacidade dada por Deus a nós. Devemos usar essas capacidades a fim de abençoar os outros. A Bíblia está repleta de exemplos do uso que as pessoas fizeram dos dons que receberam de Deus para abençoar os outros e assim glorificar a Deus. Essa lista de dons é ilimitada e inclui, por exemplo, habilidades artísticas, arquitetura, administração, culinária, construção naval, oratória, arte de desenhar e de bordar, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, alvenaria, composição musical, fabricação de armas, artesanato, pintura, capacidade de velejar, de vender e de servir como soldado, alfaiataria, magistério, literatura e poesia. Deus quer que usemos nossos dons de modo criativo, quebrando as barreiras que limitam nossos conceitos de serviço cristão a uma pequena lista de funções dentro das tradições. Ele quer que exerçamos nossos dons partindo da perspectiva de que, com qualquer dom que recebemos, podemos trabalhar para glorificar a Deus. Efésios capítulo 2, verso 10 diz: Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Uma das maneiras de entrar em contato com seus dons e habilidades é olhar para a sua forma. Podemos usar esse acróstico para ajudá-lo a lembrar-se do desenho artístico de Deus ao criar você. F. Formação espiritual. Deus lhe deu dons espirituais para usar no ministério. O. Opção do coração. Seu coração determina por que você diz determinadas coisas, por que tem diferentes sentimentos e por que age da maneira como age. R. Recursos pessoais. São talentos naturais que Deus lhe deu a fim de cumprir os seus propósitos. M. Modo de ser. Sua personalidade influencia no uso dos seus dons. A. Áreas de experiência. Há 5 áreas de experiência que influenciarão no seu serviço aos outros: educacional, vocacional, espiritual, ministerial e de experiências árduas. Você se sentirá bem ao fazer o que Deus planejou que fizesse, usando seus talentos para abençoar os outros. Abaixo, seguem algumas questões para ajudá-lo a descobrir esse ponto de intersecção. Primeiro, o que sei fazer bem e posso oferecer para servir as outras pessoas? Segundo, o que sei e posso ensinar aos outros? Terceiro, o que sei fazer que pode ser ofertado como bênção a alguém? Para pensar. Descubra o ponto de encontro entre a vontade de Deus e os dons que você recebeu. Versículo para memorizar. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Hebreus capítulo 10, verso 24. Questão para considerar. Como você pode usar as suas habilidades para servir a Deus por meio do serviço aos outros? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo áudio.